you've all been waiting for. Olá, esse é o Cinefilia e Companhia, episódio número 12. Eu sou o Hugo Harris e eu tô aqui com os meus colegas de sempre, a Juliana Varela. Oi, pessoal. E o Henrique Pires. Fala, turminha, tudo bem? Tudo beleza. Então estamos aqui de novo para um bate-papo aqui cinematográfico, cinéfilo, apaixonado. E nós escolhemos fazer mais um episódio especial, vamos colocar assim, uma certa efeméride, porque estamos no período do Festival de Cannes, em 2021, né, que vai acontecer entre os dias 6 de julho e 17 de julho. Nosso episódio está sendo lançado mais ou menos no meio deste período. Então, por isso, nós escolhemos falar aqui de 3 filmes vencedores da Palma de Ouro. Ficou livre para cada um dos integrantes escolher um filme de qualquer período, desde lá de trás até o último de 2 anos atrás, porque em 2020 não teve festival. Mas antes disso, nós queremos aqui bater um papo com vocês a respeito da edição desse ano, que é a edição que vai ser presidida pelo grande Spike Lee, o cineasta americano, que ia ser o presidente no festival do ano passado, e já que o festival não ocorreu, renovaram o convite, né, e colocaram ele como o primeiro afro-americano a ser presidente do festival. Uma belíssima escolha, né, o Spike Lee como presidente. Acho que esse ano dá a impressão de que eles estão querendo compensar e trazer só peso pesado, né? A gente tem uma seleção muito difícil esse ano. Claro que a gente não viu os filmes, né? Pelo nome dos diretores e diretoras, a gente pode, assim, levantar o nível criar expectativas. Títulos, né? Sim. Mas claro, só depois de assistir aos filmes que a gente vai saber se realmente a competição estava mesmo boa, né? Sim, mas vamos fazer um jogral aqui. Já se tornou uma competição difícil pelos nomes. Sim. Começa que o filme de abertura é o Annette, né? Do Leos Carax, ou Carrá, não sei como fala o nome dele, com o Adam Driver, Marion Cotillard. Filme que é uma grande expectativa, né? O último filme dele faz muito tempo. Eu tô até o Holy Motors, né? O Holy Motors acho que foi 2012. 2012 por aí. Ele demora mesmo, né? Nas produções dos filmes, mas promete, né? Porque o Holy Motors é uma obra-prima. Com expectativa lá em cima. Mas temos o Verhoeven também, né? Temos o Verhoeven com Benedetta, o nome do filme dele. Que eu já digo aqui que é a minha torcida. Não vi o filme. Só por ser Verhoeven. Por ser Verhoeven, eu adoro Verhoeven. E acho que os últimos filmes dele são filmes de grande qualidade, né? Como o L e a Espiã. O L é muito bom. Nossa, e a Espiã é incrível também. A Espiã eu não vi, acho. Filmaço. Mas L é muito bom. Bom, enfim, mas ele tem muitos filmes incríveis, né? Até filmes popcorn, assim, que são esse Benedetta, se eu não me engano, já saiu até o trailer, né? É sobre uma freira que tem sentimentos meio eróticos ali, então fica toda essa tensão sexual ali dentro do convento, sabe como Adoro. Adoro. Verhoeven gosta Verhoeven de sendo provocar. Verhoeven. Gosta de uma polêmica. Gosta de uma polêmica. Mas temos Champagne voltando a dirigir. Adoro. Com Flag Day. Flag Day, esse eu não sei sobre o que é. Mas tem também filme novo do Wes Anderson, claro, né? Que a gente falou. French Dispatch. Tem do Farhad, sim. Do passado, né? Da separação. Do apartamento. Do apartamento, sim. Tem o Sean Baker do Projeto Flórida. Tem o Sean Baker com um filme chamado Red Rocket. Tem a Júlia Ducournau, do Raw, né? Aquele filme polêmico que Nossa, essa menina vai horrores em Cannes, mas é um filmaço. É, filmaço. Não canibalismo. Não, viu? Não, tem que ver, tem que ver. Veja. Tá no Netflix esse filme, não Sim. tá?
Ah, Acho tava que até um não, tempo né? atrás, não sei se ainda Tava? tá. Eu acho que eu vi eu no acho que Netflix. tava mesmo. Mas a Netflix vai no Prime, hein? Ah, grande dúvida, né? Eu lembro dele no Netflix, Eu acho que ele eu não passou sei. pelo Netflix em algum momento. mas a gente Então tem deve ser lá também mesmo. pelo menos 3 ex-ganhadores de Palma de Ouro, né? O Nani Moretti Ah, adoro ele também. tá nele, o Jacques Audiard, que ganhou pelo Dipan, e o tailandês, né? O Apichatpong Veerasethaku. Só você que- consegue falar esse nome tão rápido. Tem que falar rápido. Se eu tivesse que falar, eu ia falar assim. A Pichatpong, eu paro no primeiro nome. Já treinei Sim. muito falar o nome desse homem. E ele é também tá com interessante, né? Os filmes dele são bem difíceis. filmes mas muito são densos, interessantes. muito difíceis. Eu só assisti o Uncle Boom, que é Sim. muito difícil, mas é um espetáculo visual, né? Sim, Então, eu vi promete. o Cemitério do Esplendor. Cemitério do acho Esplendor, que isso é. mesmo. Que também é assim, é Eu não vi. difícil, é muito simbólico, né? Mas é Muito, interessante, é bonito. Muito. A gente tem também uma diretora húngara que ela já é muito experiente, tá? Mas os filmes dela a gente não teve muito acesso aqui. Que ela chama Ildiko, eu não sei direito como pronuncia, né? Mas é Ildiko Enildi. Que é alguma coisa assim que fala o nome dela, mas ela é a diretora do Corpo e Alma, que é um filme que alguns anos Passou atrás... na mostra, né? Passou na mostra e foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro, perdendo até daquele Uma Mulher Fantástica, que é o filme chileno. Mas é um filmaço, Corpo e Alma, e pelo que eu li na época, ela já tem uma boa produção no sentido de qualidade mesmo, não só de volume, né? Então, deve ter aí mais uma obra bacana para ser conferida, né? Bem legal. Tem o Joaquim Trier também, que é... Deixa eu ver de onde que ele é. Calma que eu perdi aqui. É norueguês. Ele fez um filme que chama Thelma, uns anos atrás, muito bacana, e ele vai trazer o filme novo dele também. E, se eu não me engano, o roteirista da Thelma também tá com o filme mais fora de competição. Enfim, tem muita gente, né? E fora de competição, a gente tem algumas estreias interessantes, né? Tem o documentário que a gente estava até conversando aqui da Charlotte Gainsbourg sobre a Jane B, né? A mãe dela, Jane Birkin. E o nome é até parecido, eu acho que ela deve ter se inspirado na Inês pra fazer, porque é Jane par Charlotte. Ah, mas com certeza. Com mas certeza. eu acho uma ideia genial. E é o primeiro filme dela na direção. Vamos aproveitar para dar o gancho. Nosso próximo episódio depois desse é a análise do Jane B por Agnes V, que é um filmaço da Agnes Varda sobre a mesma Jane Birkin. Exatamente. Legal, né? Lindíssimo. É Achei isso, uma tem sacada aí muito boa. mais um monte de gente, né? O Hong Sang-soo da Coreia, o Gaspar Noé, sempre muito polêmico, o Mondruk-seo, né? Do Pieces of a Woman, que a gente falou aqui no começo do ano, também tá fora de competição, mas trazendo um filme novo. Enfim. Isso aí, que venham logo pra cá. Né? E só pra finalizar, eu acho que com a presença de um cara como o Spike Lee, existe uma tendência, claro que tudo pode mudar, porque ele não é único no júri, né? Tem um corpo de jurados, mas há uma tendência aí de filmes politizados, né? Porque ele não faz a seleção, Sim. mas ele premia, que podem andar na frente, né? Para ganhar os prêmios, né? Não apenas a Palma, como também o grande prêmio do júri e o prêmio do júri, que é o segundo e terceiro colocado do festival. Então vamos ficar aí atentos para ver quem vai ganhar. Uma pergunta, vocês acham que Cannes é o maior festival ou não? É o maior, eu o melhor? acho. Ele é o mais interessante. Né? Não sei se maior. O mais em termos de importante? dimensão, Talvez a minha pergunta dinheiro. não foi... Eu acho que a minha pergunta não foi correta. Talvez vocês acham o mais importante? Eu acho. Ele não é o mais antigo, né? O mais antigo é Veneza. Mas eu acho o Cannes o mais importante, o mais relevante, apesar de Veneza e Berlim também tem muito Berlim também é muito forte, né? É forte, não, os três eu são acho que fortes. assim, dos festivais que são
Acho que dos festivais mais prestigiados, né? Acho que é Cannes mesmo. Não sei quanto a dimensão, dinheiro, quanto a isso não Tem sei, outros mas... festivais importantes, assim, Toronto é importante. Mas Cannes tem um peso maior, Locarno, com certeza. Roterdã, entendeu? Moscou, mas os três grandes, se eu tivesse que escolher um... É porque assim, sendo muito sincero, Veneza, nos últimos anos, apesar de ter premiado Roma, que eu adoro e a Ju não, eu acho que premiou Eu gosto também. muita porcaria. Uhum. Inclusive a Fórmula da Água. Mas porcaria é uma Pô, palavra não, muito eu- forte. Não, mas porcaria pra mim. Ué. Né? Não, claro, não vou falar que eles premiaram Velozes e Furiosos, tá? Mas eles colocaram filmes que eu acho que não eram os melhores, filmes né? mais, os melhores, assim. Sim, eles são mais populares, né? Tem uma pegada mais comercial. É que Cannes sempre teve essa questão mais autoral, né? Ou premiar a vanguarda, ou questões sociais, enfim. Olhar os filmes de uma forma diferente, né? Acho que representa melhor as questões que estão sendo discutidas, né? No cinema acho. mundial. Não só o que tá dando audiência. É só a gente pensar no último festival que teve, em que, deixa eu ver se eu lembro aqui, ganhou O último Parasita. foi Parasita. Isso, Sim. ganhou Parasita. Daí, grande prêmio do júri, se eu não me engano, foi o Atlantique, aquele filme africano, Sim. né, Senegal, se eu não me engano, né? Mas é uma diretora, Isso, a Diop. Job. E o terceiro lugar, que é o prêmio do júri, foi dividido pelo Bacurau e pelo Olha. Os Miseráveis, que também é um filme que fala da periferia de Paris, que fala sobre lutas sociais, sobre racismo, né? Sobre violência policial. Então eles têm aí uma pegada muito grande sobre contemporaneidade, misturada à arte. Né? Sim. Antes do Parasita, no ano anterior, tinha sido o Assunto de Família, do Koreeda, que também fala de questões sociais. E antes foi o Daniel Blake, não? Também? Teve o Daniel Blake também. Super social. Não, se a gente for pegar a lista de Cannes, eu acho a lista de Cannes a mais rica. Não que os outros não tenham coisas boas, tem também. Berlim tem muita coisa boa. Né? Berlim pega muita vanguarda. Teve aquele Não Me Toque, por exemplo, em Berlim, que é um filme assim que agrada a poucos. Eu gostei muito quando eu vi na mostra, mas eu lembro de muita gente saindo da sala. Assim, a sala ficou 1/3 da Vazia. sala vendo o filme. Mas eu acho que Cannes ainda é o grande festival do mundo. E saber que o Brasil tem uma palma de ouro. Não é? Sim. Eu ia justamente falar que a gente tem alguns brasileiros nessa edição, na quinzena dos realizadores, né? Olha aí. Sim, a gente tem o Medusa, da Anitta Rocha da Silveira, que fez o Mate-me, por favor. Eu gosto muito desse filme. E tem outros dois, que são O Empregado e o Patrão, o Manuel Nietonaz. É um uruguaio que dirige, mas é coprodução brasileira. E a outra também é coprodução, chama Murina, da Antoneta Alamati Kuzijanovic. Enfim, é uma coprodução com a Croácia. Já deu pra perceber. Já deve perceber pelo nome dele. Mais brasileiro, mais assim, inteiramente é o da Anitta Rocha. Não, e o Henrique falou do Pagador de Promessas, né? Que é o vencedor de 62, né? Que ganhou em cima de filmes como Anjo Exterminador. Mas a gente teve também já vários outros prêmios, né? Como prêmio de direção, Sim, prêmio de sim, melhor sim. atriz, né? Alguns Sim. anos atrás, se eu não me engano. Foi em Cannes Foi. que ganhou o Linha de Passe? A atriz, A Sandra né? Foi. Corvelloni? Eu não lembro o nome dela agora, mas foi sim. Sandra Corvelloni, isso. É. Então, a gente tem aí uma certa história, só que, claro, nossa história é mínima perto de outros países. O maior vencedor em Cannes é os Estados Unidos. Ele ganha acima de todos, inclusive dos franceses. Eu tava pensando que podiam ser os franceses, mas não. Não, né? são os americanos. São os Não deu americanos. chance pra ninguém, né?
Cara, os caras são muito espertos que demais, né? o volume é muito grande, né, de produção Não, mas, americana. gente, então a chance de você achar coisa boa é muito maior. Pensa nos títulos, né, que ganharam. É que eu acho que o fato deles pensarem em cinema há muito tempo e aproveitar o momento, né, do cinema como uma arte faz com que eles estivessem à frente do tempo, e é difícil você conseguir alcançar, porque é uma máquina de produzir. É uma indústria então, muito forte. Ou seja, além da ideia, né, das celebridades que eles exportam, que isso, não estou dizendo que isso é o importante, mas é o fato que isso atrai olhos para todos, né? Enfim. Talvez Cannes nem fosse tão popular, famoso, tão reconhecido se não fosse pela participação dos americanos também. Né? Talvez não. Traz as celebridades. Sim, pode ser, sim. Mas é que acaba criando, né, a ideia do filme autoral, né? Isso fica... Cannes fica explícito isso, né? Mas, já para dar um start, né, e começar a nossa conversa, se a gente for pegar a lista, né, dos vencedores, claro que eu não vou lembrar isso de cor, eu não preparei a lista aqui para falar, mas a gente tem filmes incríveis e de várias nacionalidades que já venceram esse festival, né? Claro que o festival existe desde os anos 40, só que só teve a nomeação da Palma de Ouro mesmo, né, a partir dos anos 50, se eu não me engano. E ele teve um período também, né, que não teve, né? Teve o período da guerra, né? Não teve. Isso. E o maio de 60, e por causa do maio de 68 não teve também. Isso. E aí, assim, até vamos deixar uma menção honrosa aqui, porque quem devia ter ganho em 68 era 2001, Odisseia no Espaço. Nossa. Com certeza. Que era o filme para ter vencido a Palma, sem dúvida alguma, né? Mas não teve festival. Não tinha como, né? Então não tinha como. Né? E eu acho que é sempre uma questão de Cannes, só para meio que finalizando, que eu acho que eles sempre estão apostando em algo novo. É como se fosse sempre uma tentativa de vanguarda. Mesmo que, mas olha, premiou um tema mais politizado, ok, mas você pega, por exemplo, Fiction, né? Que ali há um trabalho do Tarantino ali que realmente traz algo diferente para o cinema e que isso acaba se destacando tanto que acaba levando. Então você fala, é interessante, né? E o bacana de Cannes, eu não sei, pra mim pelo menos, sempre foi uma baliza muito boa do que vem pela frente, que tipo de filmes vem por aí, o que ficar de olho, que novos diretores, né, que a gente nunca ouviu falar, mas que de repente começam a ser falados lá em Cannes, a gente começa a ver crítica pra todo lado, né? Ele é meio que onde começa muita carreira de outros diretores e filmes. Ele é muito assim, um olhar sobre o momento, né? Sim. E aí permite que a gente sabe tenha... o que é importante naquela hora. É verdade. Ele permite que a gente veja uma reflexão sobre o agora e a tendência para o depois. Né? As duas coisas. Né? E isso até vai estar e começando aqui a nossa conversa, isso para mim está muito presente no primeiro filme que a gente vai discutir aqui, que é O Homem de Ferro, do Andrzej Wajda, de 1981. Jest to sprawa, uważam, podstawowej wagi. Czy ustrój nasz będzie określany jako policyjny, czy jako demokratyczny? Nie chcemy żyć w kraju, w którym jedność narodu jest zmuszana pałką policyjną. To jest pokój 1303, a pan nazywa się redaktor Winkel. Jak pan zamknie drzwi? Tu macie tego Tomczyka. To jest facet, który rozpoczął strajk w stoczni. My ich skłócimy i wyciągniemy na ulicę. Ja chyba rzeczywiście nie bardzo rozumiem. Przecież kiedy się zacznie, powstanie legenda, prawda? I my tę legendę musimy rozwiać. Maciek Tomczyk. Alkoholik, szpital psychiatryczny, czyny chuligańskie, naruszanie zasad współżycia społecznego. A to jego żona. Quem escolheu esse filme, no caso, fui eu. Confesso que eu usei o episódio como pretexto para assistir ao filme, porque eu tenho ele aqui comigo há muito tempo, né? O box do Wajda com alguns filmes dele eu tenho aqui há muito tempo, e o Homem de Ferro nunca tinha pegado para assistir, e daí foi uma forma de poder aproveitá-lo, né? E assim,
Eu já tinha visto outros filmes do Vaida, né, os filmes mais clássicos dele, exceto esse e O Homem de Mármore, né, que eu também assisti agora pro episódio também. Mas eu já tinha visto Cinzas e Diamantes, por exemplo, Danton, né, e são filmes de muita força, né? O Cinzas e Diamantes continua sendo o maior clássico dele. Mas O Homem de Ferro é um filme que acaba vencendo a Palma de Ouro no Festival de 81, muito, na minha visão, por ele retratar a dureza da cortina de ferro imposta pela União Soviética aos países, né, que sofrem sua influência lá no leste europeu. E vai fazer isso de uma forma muito crua, de uma forma muito dura, de uma forma até, para alguns, e eu entendo, e não é alguns daqui, que eu não sei ainda muito bem o que vocês acharam, mas é até chata, porque é um filme que, de certa forma, se arrasta, mas é uma característica que eu consigo perceber no Vaida como um arrastar necessário para ser mais um discurso a respeito daquilo que ele visualiza como um problema social e político devido a essa influência soviética, do que uma preocupação de trabalhar estética. Eu não vejo nesse filme, e também não no Homem de Mármore, uma preocupação estética muito grande, sendo que o Vaida era um diretor de uma preocupação estética bem interessante, principalmente nos filmes iniciais dele, inclusive os Cinzas e Diamantes, que é realmente um filmaço, nota 10. Mas aqui não. Aqui eu, apesar de ter gostado muito do filme, porque eu gosto muito de cinema político, é um filme que empresta, né, uma tendência dos anos 70 em fazer filmes muito politizados, principalmente na Europa. A gente tem lá os filmes, o Z, né, tinha ganhado em 69 a Palma de Ouro também, né, filme do Costa Gavras, que também é um filme político. A gente tem vários filmes do cinema político italiano, né, crescendo nos anos 70. E o Vaida entra com 2 filmes de uma carga politizada muito forte, que são O Homem de Mármore e O Homem de Ferro. Rapidamente, para daí eu poder dar a palavra aqui para vocês, o que é a história do Homem de Ferro? Ele é uma continuação do Homem de Mármore. Não vou falar muito do Homem de Mármore agora, porque já dou o spoiler, ele estará nas minhas dicas do final do nosso episódio. Mas o Homem de Ferro vai falar a respeito de um jornalista que é cooptado, vamos colocar assim, pelo Partido Comunista a ir cobrir uma manifestação, não só uma manifestação, mas uma revolta mesmo dos trabalhadores do porto de Gdansk, né, os trabalhadores do estaleiro mesmo, que se revoltam contra as condições de trabalho que eles têm. E isso lembra muito, olha a ironia do destino, né, lembra muito a revolta do encouraçado Potemkin, que é retratada como propaganda soviética no início do regime, mas agora esse protesto dos poloneses é contrário ao regime soviético, e ele vai lá para retratar isso. Porém, a intenção do Partido Comunista é que ele faça esse retrato e depois eles revertam isso a favor deles para destruir a imagem do líder, que é esse Maciek Tomczyk, que é o filho de um ex-revolucionário, que é o protagonista do Homem de Mármore, que é mais ou menos uma personificação do Lech Walesa, que era de fato o líder desse sindicalista. Sindicalista desse movimento que estava acontecendo lá. Existe aí uma pororoca entre realidade e ficção tratado pelo Vaida, mas que eu posso falar daqui a pouco. Eu gostaria de escutar vocês, o que vocês acharam. Falei pra caramba, manda bala aí, o que vocês acharam do filme? Eu queria, na verdade,
perguntar para você que viu O Homem de Mármore também, porque eu não consegui assistir, mas eu li algumas críticas, alguns comentários sobre a dupla de filmes, falando que no Homem de Mármore ainda tinha uma censura muito forte, né, em cima do cinema dele. Então, ele acaba tendo um filme que tem uma preocupação maior com a linguagem, em encontrar soluções mais criativas para contar a história, do que no Homem de Ferro, porque no Homem de Ferro ele já está mais livre para contar e mostrar as atrocidades, porque já está num momento de mudança ali, acho que o partido consegue, né, o que ele está mostrando ali na história, já consegue o acordo. Então ele tem essa euforia de agora eu posso contar, então conta sem amarras e acaba perdendo um pouco também da criatividade ali para contar essa história. Fica um pouco burocrático, assim, já que ele pode contar tudo. Não sei se você teve essa impressão. Então, a diferença entre os dois filmes têm uma estrutura muito parecida, tá? Em como eles tratam os protagonistas deles, o assunto principal, né? Não é o Birkut, que é o pai do Maciek, né? Mas o Maciek, né? Mas só para responder a Ju, eu acho que o filme tem uma preocupação de multiplicidade de elementos maior no Homem de Mármore, tá? E no Homem de Ferro existe uma frequência maior de flashbacks apenas para fazer essa reconstrução, o que torna ele um pouco repetitivo, cansativo, tá? Porque eu não acho um filme chato, de forma alguma, mas lendo isso dá a impressão de que o outro... mas eu acho que a vibe é a mesma, tá? Porque por trás disso tudo existe a intenção política que ela se sobressai. Ela se sobressai, porque o retrato daquele contexto, daquela sociedade, daquele sofrimento mesmo, ele fica muito evidenciado, tanto pelo que o jornalista alcoólatra passa, sendo manipulado, quanto pelo que é contado para ele a respeito da figura desse Maciek Tomczyk. Tá? Mas Henrique, manda o que você quer falar. Não, eu assim, é óbvio que eu não assisti o Homem de Mármore, né? Mas achei que não me atrapalhou em nada na relação com esse filme. Você comentou do flashback e tal, enfim. Eu acho que ele não me deu uma sensação de arrastado, tá? Porque há uma construção muito forte de diálogos, né? Que nos leva a entender a história. O fato dele optar por não mostrar a história desse personagem, ou mostrar a história desse personagem, que é o Maciek, né? No fim, não se lembra o nome correto, a partir da visão de outras pessoas, isso faz com que para mim, houve uma identificação ou uma relação muito forte com o jornalista. Por quê? Passa a ser nós, os espectador, o olhar do jornalista. Sim, é como se montando o quebra-cabeça ali. Ou seja, e o fato do jornalista ser um alcoólatra, isso me chamou bastante atenção, porque é como se ele tivesse perdido, totalmente perdido. O álcool fosse a ideia de não ter noção do qual é o certo e o que é errado, vamos dizer assim, para poder ficar imerso nessa construção da personagem do sindicalista. E eu achei isso tão interessante, tão bacana, porque você vai percebendo que é uma inversão, né? A todo momento, a ideia do partido, né, comunista em oprimir essa greve dos funcionários, digamos assim, eles não podem fazer isso de forma muito evidente. Então, a própria estratégia
né? Ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro. E isso é interessante, porque a personagem do jornalista vai vivenciando isso e vai mudando, e aí isso vai dando força para ele em relação a toda a trajetória, né, que ele vai pondo ali no filme. Então isso eu achei muito legal, ou seja, faz com que a gente vá entrando na história e vai vivenciando isso. Outra coisa que me chamou bastante atenção é o fato dele trazer imagens reais, né? Isso foi muito interessante do ponto de vista narrativo. Por quê? Porque você está vendo aquela construção tudo de forma interna, ou seja, numa sala, dentro de um saguão de prédio, e quando você vai para a rua, né, digamos assim, ou é o flashback, né, nem tanto, mas seria o flashback, e você vai com o material real, né, imagens reais de gente sendo entrevistada ou, né, da manifestação que ocorreu na Polônia. E eu achei isso muito legal. Mas eu acho que isso é uma diferença muito legal, Henrique, baseado até na pergunta que a Juliana fez, porque no primeiro filme, no Homem de Mármore, também tem imagens de arquivo, entre aspas, porque são imagens de arquivo no filme, mas criadas pelo cineasta. Nesse filme, não. Nesse filme são de fato imagens reais. Reais, tá? E isso tem a ver até com essa liberação que a Juliana mencionou. E aí eu queria falar uma coisa muito interessante que eu descobri, porque aqui no box, né, onde eu tenho os filmes do Vaida, nos extras do Homem de Ferro, tem uma entrevista de 4 minutinhos do Vaida, e ele fala assim: eu nunca fiz um filme por encomenda. O único filme por encomenda que eu fiz foi o Homem de Ferro. Mas eu vou contar pra vocês por que é um filme por encomenda. Porque eu fui acompanhar a greve que estava acontecendo lá no Porto. E aí, os funcionários me pediram: faça um filme sobre a nossa história. Gente, que legal. E aí que ele optou... Muito legal, né? E aí que ele optou em fazer a comunicação entre a história do Homem de Mármore com a história... Por quê? Porque a história do Homem de Mármore termina nesse mesmo porto, com a menina, a Agnieszka, que aparece no... Que é ótima, né? Que tá presa. Que é ótima. E ela é a personagem principal do Homem de Mármore. Porque ela tá fazendo o filme, né? Tá fazendo o filme. E aí ela encontra com o Maciek no final do Homem de Mármore, só que daí a história acaba. E aí o Vaida resolve fazer a continuação dessa história, incluindo aí essa figura do jornalista alcoólatra que vai sair na busca de todo mundo para reconstruir a história desse Maciek. Mas é uma metalinguagem aí. É uma metalinguagem. É muito né? legal. Conceitual, né? Uma metalinguagem conceitual. Não, muda completamente a visão, né, sobre o filme. E ele ir atrás do Wałęsa, né? Que é o Lula deles, né? Que é o Lula, né? Praticamente. Só que um Lula com menos sucesso, né? Porque o Wałęsa até vira presidente da Polônia. Vira, né, mas depois tem. Mas aí ele fica pouco tempo. Não consegue tanto apoio, né? Mas ele pegar a figura do Maciek e fazer com que seja praticamente o Wałęsa, né? Ganha uma força muito forte no filme. Não é o mesmo cara, tanto que ele aparece junto com o Maciek, né? Mas é quase, não vou dizer alter ego, não é o termo certo, porque o alter ego seria se fosse do cineasta. Sim. Mas ele é uma versão, né? Ele é uma versão, exatamente, do Wałęsa sobre as atitudes, né? As atitudes, sobre a liderança, né? A coragem de tudo. A liderança e coragem sem ser destemperado, né? Com inteligência. Com inteligência, mas com muita força. Força, não. Com muita força, né? Não é destemperado mesmo. Tem um mesmo, entusiasmo né? bem...
Tem um entusiasmo, mas assim, tem muita coragem. Ele encara os caras do Partido Comunista, que são extremamente burocratas e ao mesmo tempo ameaçadores, que se colocam numa posição de colocar ele numa outra função que é muito menos remunerada e muito mais difícil de fazer. Uma opressão velada, né? É isso que fica no filme inteiro, né? Isso que é legal. Agora você falou a palavra burocrata e eu achei uma coisa interessante no filme, e que o jornalista, a todo momento, ele está assinando um papel. Isso é uma sacada muito boa, cara. Para falar sobre essa questão da burocracia, né, que vem dessa ideia da União Soviética, ou seja, antes mesmo até de ser União Soviética, né, quando ainda era Rússia, ou seja, você ter essa ideia do burocrata, do papel, a questão do Estado como representativa pelas pessoas burocratas ali, papel, assinar, fazer. Eu achei muito legal isso. Ju, você quer falar mais alguma coisa do filme? Acho que uma última colocação para quem não assistiu é que eu senti que é um filme que exige um certo conhecimento prévio, né? Você assiste, você quer saber um pouco mais sobre a história, né? Sobre os movimentos que aconteceram, as rebeliões que são mencionadas e tal, porque ajuda você a não que não dê para acompanhar sem, tá? Ele é autoexplicativo, mas ajuda a ter um contexto muito melhor, inclusive sabendo que o Vaida foi acompanhar uma rebelião de verdade, todo esse contexto eu acho que é importante. Acho que é um filme que ele precisa de um pouco de conhecimento prévio para realmente aproveitar o filme. E tem momentos legais nesse filme, assim. Eu adoro a paisagem sonora do filme, as músicas são maravilhosas. São super datadas, né? A estética do filme é super datada, mas ela é muito legal por ser datada, porque é muito retrato anos 80 europeu. E as músicas são uns rocks, assim, poloneses. Polonês, Chłopcy z Grabówka, chłopcy schyloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go świętojańską. Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie drucha. Janek Wiśniewski padł, lecą petardy, ścielą się gazy. Na robotników sypią się razy. Padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł, jeden zraniony, drugi zabity. Krew się polała grudniowym świtem. To władza strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł. Eu gosto muito, eu achei bem bacana a cena do trem também, que ele tá se despedindo dela. Eu achei que foi de uma sutileza ali e de bem interessante, né? O trem tá muito presente nos dois filmes, né? Eu acabei de tomar uma decisão, tá? Eu estou trocando a minha dica, porque a gente já falou muito do Homem de Mármore, não vai ter o que falar no final do episódio, tá? Então já tem um outro filme aqui pra falar, tá bom? Tá bom. Nada como ter um plano B. Não, pensei agora. Mas, Henrique, agora é o seu. Vamos lá, né? Bom, o filme que eu escolhi para nós discutirmos aqui é o filme Coração Selvagem, do David Lynch. Can I talk to Lula? You are not gonna see him ever. Mark, I'd go the far end of the world for you, baby. A man can't ask for more than that. You move me, Sale. You really do. You want me to shoot Sailor in the brains with a gun? Uh-oh.
esse autor, esse diretor que eu gosto tanto, esse diretor que tem um olhar, eu queria falar um pouquinho dele antes de entrar no filme, né? David Lynch, ele tem uma formação nas artes, né? Ou seja, artes plásticas, enfim, mas ele gostava muito de pintura, até que ele envereda para o cinema, né? E o que me chama muito a atenção dele é o olhar, né, que ele tem para a narrativa e também para a estética do filme, né, a forma do filme. E ele traz muito a questão do surrealismo, né, para sua estética, tanto, né, como imagem como narrativa. E O Coração Selvagem é um filme que foi premiado em 1990, né, em Cannes. E eu acho que o que faz ele interessante para a época é justamente essa ideia de vanguarda, né, de trazer uma narrativa diferente, uma forma diferente, né, para o filme. Enfim, agora a gente entrando no filme, o filme é a história de um casal de jovens que tem um amor intenso e resolvem fugir, né, da mãe severa da jovem. Enfim. Da mãe maluca, né? Não severa. Mãe bem doida. Nossa. Enfim, mas eu acho que é justamente isso, né? E a história, enfim, é um romance que até então não era algo abordado pelo David Lynch, que sempre teve uma ideia, uma estética muito mais surrealista, enigmática, beirando o terror, né? E ele resolve mudar, assim, nesse filme, né? Com esse filme. Só que ele agrega todos os elementos que ele tem, né? A ideia surrealista, essa questão onírica em alguns momentos e o exagero para essa história, né? E ele traz junto, que é uma adaptação do livro, que agora não me lembro o nome do autor, enfim. Mas ele traz como forma o Mágico de Oz, né? O conto de fada, e isso é muito interessante, né? E o principal também, que ele traz para o personagem do Nicolas Cage, né? Que é o Sailor, que é o Elvis Presley, né? Então, olha, a hora que eu terminei de assistir o filme, eu falei assim, nossa, acabei de comer uma feijoada deliciosa com muita pimenta. Enfim, é o cara que faz uma salada tremenda e que você entende o porquê daquela visão. É óbvio que não é um filme que tem uma linguagem clássica, ele propõe uma narrativa de começo, meio e fim, mas ele não tem na sua essência essa questão, que é algo que o Lynch sempre impõe, coloca nos filmes dele, né? E é muito bacana isso, né? Os exageros, enfim, o filme começa com uma música clássica, e falando aí o que você falou de trilha, né? A trilha também ela conta muito no filme, né? Porque ele faz a trilha ser também de certa forma personagem, e isso é muito legal, né? E o filme começa ali naquele momento em que começa uma música clássica, aí a câmera faz um tilt down assim, e revela que está saindo de um teatro, e logo ali ocorre uma cena de um assassinato violento. Você fala, já recebe logo um impacto ali dos miolos da vítima, digamos assim. Mas assim, eu acho que é muito a cara dele, né? Não acho o melhor filme dele, enfim, mas acho um ótimo filme. Eu acho que eu entrar muito dentro da história não é essa a questão, acho que vale a gente discutir, não sei se vocês concordam ou não, muito a forma do Lynch, né? O jeito do Lynch de fazer o filme, especificamente nesse filme. Enfim, deixo para vocês falarem aí o que vocês acharam do filme. Eu queria comentar só dessa questão da violência, né? Que ele já começa com aquela cena grotesca. Eu li uma crítica do Roger Ebert
Ebert, não sei muito bem como fala, e ele não gostou do filme, mas ele nota uma coisa que eu achei muito interessante, que ele fala dessas cenas de violência super exagerada e tal, e até às vezes carregada de um certo sexismo, racismo, porque o primeiro cara que morre é um homem negro e tudo mais, só que ele acompanha essa violência com um certo humor, uma piadinha, alguma coisa assim, que pra ele é uma forma, pra ele, né, pro crítico, é uma forma de tentar fugir da responsabilidade de ter feito uma coisa tão grave, sabe? Tipo, você vai lá, você quer mostrar a violência, você quer botar pra fora o que você queria dizer, mas você disfarça com uma piadinha. E isso me lembrou um pouco Tarantino, né? Essa ultraviolência, mas com um certo humor, que você não leva essa violência tão a sério, então dá uma amenizada no tom. Eu achei esse filme bem tarantinesco nesse sentido, né, de ter esses momentos de violência extrema, mas sempre acompanhados de um certo humor, você não leva a sério e tal. Vídeo Destino de Bob Peru. Pois exatamente, aquela cabeça explodindo, a mão, o cachorro levando a mão embora, então tem umas coisas referência a Buñuel, hein? O cão andaluzo. O Ebert falou que era referência do Yojimbo, mas eu não sei, não vi. Eu acho que não, eu acho que tem muito mais a ver com Buñuel pelo fato surrealista mesmo, né? Se a gente olhar o Lynch, por isso que eu falo que os filmes dele, ou você ama ou você odeia, mas enfim. Mas eu acho interessante você falar isso, Ju. Esse filme na época, quando ganhou, enfim, houve uma grande vaia, houve grandes aplausos, enfim, é um filme que fica ali. Mas eu acho que o que o Lynch faz nos filmes dele... a gente não pode olhar os filmes dele com um olhar realista, né? Eu acho que é como a gente está vendo uma obra. Eu acho que por ele ter imaginado e quis ter sido pintor, né, digamos assim, eu vejo como a gente está vendo uma tela, né? Você está vendo algo que representa sensações. E os filmes, principalmente nesse filme, quando ele pega esse conto de fadas, que seria desses jovens que estão fugindo da mãe Megera, é violento pela forma violenta que é o jovem no ato das suas transgressões ou da sua descoberta, porque é uma paixão, né? Mas ele fazer isso, e ao mesmo tempo que ele põe uma cena pesada e ele coloca uma cena seguinte leve, eu acho que é justamente para mostrar esses dois lados do ser humano, né, que fica. Mas sempre com uma perspectiva surreal. E quando ele traz o conto de fada, justamente, eu acho que é para ir contra essa ideia. É um contraste, né? É um contraste gigantesco. Agora, eu vou fazer uma provocação aqui pra gente. Não, às vezes eu acho que a gente, ou crítica em geral, leva ele mais a sério do que ele se leva. Porque vendo esse filme, eu não conseguia decidir se o Lynch estava se levando a sério, se ele estava brincando ali de fazer cinema e colocando... Eu acho que varia. Eu particularmente, eu acho que vocês estão nessa vibe também. Eu gosto de entrar na viagem dele sem ficar me preocupando muito com as significações do que ele traz. Né? Uma paródia quase, parece, né? Não tá... Eu acho que é muito mais a ideia do surreal mesmo. Porque assim, se a gente pensar o surreal, é porque assim, os olhos, o mundo que nós vemos, o mundo sensível, ou tudo aquilo que está aos nossos olhos, né, é a forma como nós entendemos o mundo. Porém, nós temos devaneios, sonhos, vontade, tesão, raiva, choro, briga, ódio. E eu acho que nessa ideia do afeto, de como você trabalha o surrealismo, né, é o que ele imprime. Eu gostei da sua pergunta, acho que essa pergunta é pertinente para quando a gente vê ele, assistir os filmes dele, mas eu acho que ele leva a sério os filmes que ele faz. Eu acho que ele leva a sério. Porém, o exagero que faz parte da proposta desse filme, né, é justamente trazer o que talvez há de sentimento
no nosso sonho mesmo, no nosso inconsciente, né? Quantas vezes sonhos escalabrosos, né, as pessoas têm, enfim. Olha, mas o próprio Lynch já falou em outras ocasiões que ele também ele não gosta de ficar explicando os filmes dele. Né? Ele gosta de colocar as coisas lá e cada um que sinta o que quiser sentir, sem ficar com essa obrigatoriedade de que cada coisa tem que ter um significado, blá blá blá. Né? Não, é arte, né? É arte, é estética, é sensação mesmo. Justamente, são sensações, né? E aí, assim, a impressão que eu tenho, né? Porque a Ju chamou o Tarantino, né? Como uma conexão, né? Claro que o Tarantino vem depois, né? E isso tem tudo a ver, tá? Mas eles estão na mesma vibe ali, né? Justamente. Não surreal, mas do exagero, né? Só que eu conecto com outra pessoa, assim, eu acho ele próximo, apesar de ser mais sério, ao Cronenberg. Porque eu vejo algumas coisas do Cronenberg, principalmente essa questão gore que tem em alguns dos filmes dele, né? Uma proximidade maior. Só que o Cronenberg é que não tem cara humor, mais... né? O Cronenberg não tem esse humor. Em alguns casos ele tem um humor mais ácido. Mas o Lynch é mais despachado. E aí uma coisa que eu percebo no Lynch, primeira vez que eu vou falar isso, na verdade, eu vejo alguma coisa de esquisito na decupagem que ele faz, tá? Na decupagem / montagem. Existe algo de desconexo, eu tô formulando agora, tá? De desconexo teorias. Entre os planos que o Lynch faz, principalmente nesses filmes de proposta mais surrealista, não nos filmes mais realistas, né? São poucos. Que são poucos, né? O Homem-Elefante, o História Real. Adoro, nossa. Que eu também gosto, né? Esses não. E nisso a gente percebe que ele sabe fazer a decupagem do jeito clássico, tá? Não vou dizer que é o certo, porque o que ele faz também é o certo. Mas nos filmes surrealistas, não vamos colocar Peixe de surrealista, porque eu acho que ele é um pouco além do surrealismo, né? Ele vai um passo à frente, né? Mas o que eu penso aqui? Que há uma desconexão entre um plano e o seguinte em muitas partes dos filmes dele, para criar um certo estranhamento, para mostrar que nós estamos vendo algo que não é algo presente na realidade. Exemplo, o início, aquela cena em que o Sailor mata o cara que vai tentar matá-lo lá na porta da boate, amando da mãe da menina, né? Que eu esqueci o nome da personagem, da Laura Dern. A Lula. A mãe da Lula, né? A Marieta. A Marieta vai lá e pede pro cara matar. Ele vai lá e você vê isso com um plano do cara, depois um plano do Sailor, depois um plano do corrimão, depois um plano angulado, e esses planos vão se somando com angulações completamente vou arriscar, tá? Expressionistas, tá? Eu tava com essa palavra na minha cabeça. Mistura a questão expressionista que tem a ver com o psicológico com a questão surrealista que tem a ver com o sonho. Então você mistura essas duas coisas e sai uma coisa esquisita que causa um estranhamento, uma sensação de que a gente está meio que planando numa realidade que não faz parte da nossa realidade, que são essas cenas que ele entrega, que a gente vê muito, na minha visão, numa série de filmes dele que vai desde o Veludo Azul, Twin Peaks, que é um filmaço, Coração Selvagem, até o que ele faz no Estrada Perdida e Estrada dos Sonhos. Que eu também adoro. Estrada Perdida é um dos meus favoritos dele. Então, eu acho que existe aí um estranhamento proposital que ele causa já com a câmera.
com a câmera, entendeu? Não é só a temática, não é só o conteúdo. Mas é isso que eu digo, porque é isso que eu falei como eu falei lá no começo, que a câmera para ele é como se fosse um pincel. Tá? Ele não quer criar um quadro naturalista ou, né, impressionista, né? Ou seja, ele quer o abstrato mesmo, ele quer trazer para nós algo diferente da realidade. Só que não é uma realidade totalmente surreal, desconexa, como o Buñuel, enfim, onde você descola totalmente. Não, eu acho que ele faz isso. Né? Ele tem essa preocupação. Então, ou seja, quando ele está trabalhando... Coração Selvagem. Sim. Você vai pro Império dos Sonhos? Não, tudo bem. Não, mas eu tô falando que é o fato da forma como ele faz os filmes. Eu acho que isso, tirando os filmes clássicos, que são poucos, que é o que a gente comentou aqui, mas todos os outros filmes, ele tem essa proposta do estranhamento. Mas vocês já viram as pinturas dele? Elas são assustadoras? Justamente. Ou seja, eu vejo nele pouco daquilo que o Tim Burton tenta nos mostrar com os filmes. Ou seja, olha, existe vida no assustador, existe vida no escuro, existe vida no temor, digamos assim. Né? Então, ou seja, essa ideia de você trazer o estranho, né, para o real, né, e provocar em você isso. Acho que o Homem-Elefante, só comentando rapidamente aqui, mesmo ele sendo clássico, é isso, né, essa ideia do assustador, né, que nós, padrão, digamos assim, quando vê algo diferente. Né, como que a gente dá isso? E eu acho que, entrando no Coração Selvagem, pelo fato de ser um conto, né, digamos assim, um conto de fadas ali e fábula, tal. Né? Uma fábula, acho que a melhor palavra é essa, você tem razão. Ele tenta trazer isso de uma outra perspectiva. Né, essa questão da violência, essa questão do tesão, o lance deles transarem daquela forma mais animal, por isso que eu acho que também está relacionado com o filme. E as personagens que rodeiam secundários, que são totalmente atípicas, né, do nosso senso que faz desse universo. E aí eu acho que entra um pouco nessa questão psicológica que você comentou. Acho que tem a ver também com o fato de ser um road movie, né? Porque ele tem a chance de a cada parada ou a cada momento vem uma coisa completamente diferente, um evento desconectado com o próximo, né? São várias eu acabei até esquecendo de falar, você tem razão, é um road movie mesmo, porque o filme começa ali, eles já estão logo viajando, tem os flashbacks, mas tudo bem, eles estão viajando. Isso permite que apareçam vários personagens. Várias coisas diferentes, justamente. Como o Mágico de Oz, né? É justamente isso, a questão da estrada e tal. Não, e aquela cena da mulher toda de batom, irmão? Aquilo lá é apavorante. Cara, é filme de terror, né? Filme de terror. Isso que eu falo, ele beira isso, né? Enfim, ele provoca esse exagero mesmo. Você fala, nossa, que fake isso. Eu acho que é essa a ideia mesmo. Essa a ideia. Por isso que eu acho que é uma vanguarda, né, cara? Ali naquele momento que eles fizeram premiar, né? Ju, agora é com você. Vamos lá, fala do seu. Bom, eu escolhi um filme que eu não tinha visto também, que nem o Hugo, mas que estava na minha lista, aquela famosa desculpa para assistir um clássico, né? Então eu peguei um filme do Abbas Kiarostami, de 97, que é O Gosto de Cereja. اهل موضوع و نصیحت و منبری اما حالا شما وقت داری جوونی میتونی بعداً این کارا رو بکنی من به چیزی که احتیاج دارم دستای شماست نه احتیاجی به زبون شما دارم نه به فکر شما شانس من این است که این دستا متعلق به آدمیه که اهل حق و حقیقته و میدونم که با صبر و بردباری و شکیبایی که به شما یاد میدن شما بهترین کسی هستی که میتونی این کار رو برای من انجام بدی شما از من با صراحت نمیخواید که چیکار براتون بکنم میدونم که شما به این فکر من معتقد نیستید Que na verdade ele nem ganhou sozinho, né? Ele dividiu o prêmio com a Enguia, que eu não anotei aqui de quem era, você sabe, que né? é do Shohei Imamura.
Isso, do Shohei Imamura, que ganhou 2 vezes Cannes, por sinal, que ganhou também pela Balada de Narayama. E, enfim, eu não tenho certeza se ele é o melhor filme do Kiarostami. Eu acho que, aliás, nenhum dos nossos filmes escolhidos hoje são o melhor do seu diretor, nem consenso de crítica, né? Todos eles eu encontrei uma crítica bastante dividida, esse inclusive. Mas eu gostei, eu achei um filme bem bonito, bacana, mas ele é um filme, assim, relativamente pequeno, né? Não é um filme super memorável, aquela coisa super impactante, mas ele tem um formato interessante, né? Um formato bem típico dele. Achei legal que a gente pegou filmes de 3 países diferentes, né? Então, polonês, né? O primeiro, o Lynch americano, esse iraniano. Então, estamos rodando o mundo aqui com filmes. E só para dar uma sinopsezinha, mas tentando não revelar muita coisa, né? Porque é um filme meio complicado da gente comentar sem revelar muita coisa. Mas a gente tem um protagonista dentro de um carro, acho que também é uma espécie de road movie, se a gente for pensar, né? Ele tá dirigindo um carro e vai passando e abordando pessoas na rua pedindo um favor, mas é um favor que mexe com a ética das pessoas, né? Mexe com sentimentos, com questões religiosas, é um valores, favor, né? Valores, então é um favor, assim, é uma coisa relativamente simples, mas eticamente complicada. Moralmente complicado. Então o filme inteiro ele gira em torno disso, do diálogo dele com essas personagens e tentando convencer as pessoas a ajudarem ele e ao mesmo tempo tendo contato com diferentes visões de mundo. Isso que é legal, né? Um filme que é um apanhadão de reflexões, né? Não sei o que vocês sentiram disso. Eu particularmente gostei muito. Se a gente tivesse que fazer uma classificação aqui dos 3, esse seria o melhor filme. Mas eu não sou muito de classificar assim os filmes. Eu gosto muito de filme que me tragam sensações, seja ela qual for, né, que façam eu pensar. Eu particularmente gostei muito desse filme, Ju, por abordar essa questão mais existencial mesmo do ser, né? E como ele aborda isso. O Kiarostami tem esse lado dele, né, de discutir um pouco a forma, né? Ele tem uma veia que tenta a todo tempo ser o mais realista possível na sua estética, né? E isso faz com que o filme cresça pelo tema que ele escolheu para o filme, né? E essa ideia do personagem o tempo inteiro no carro é muito bacana, porque é como se ele... Eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, mas o fato dele ter essa angústia, né, e estar em busca dessa solução, ele fica com o carro, como você mesmo citou, rodando que nem uma barata tonta ou que nem uma sobe e desce, sobe, ou seja, e repete o mesmo cenário várias vezes, né? Justamente, né? Isso é muito interessante, né? E eu acho que é um filme que como ele coloca a gente num breve período de tempo, né, quase que cronológico, digamos assim, ele faz a gente refletir pela personagem, né, principal, que é justamente esse debate que ele faz sobre essa questão existencial. Numa breve pesquisa que eu fiz, eu vi que ele fez ou idealizou esse filme por uma frase do filósofo Choran, né, que é um filósofo muito mais negativista, né, nihilista, mas por uma perspectiva muito mais negativa da vida, né? E agora eu não me lembro da frase, enfim, eu ia anotar e acabei eu estava esperando a frase. Eu também. Eu peço perdão porque agora fugiu da minha cabeça. Ela não tem muito a ver com o tema assim em si, mas ela dá uma ideia do tema, que eu acho que é ela que faz ele pensar. E
o Kiarostami ficou com essa frase quando ele leu, e ele ficou com isso na cabeça, que ele achava essa frase demais e que ele tinha que fazer um filme. E aí, num dado momento, ele falou, puxa, eu acho que eu encontrei o filme. E eu acho tão interessante, né, essa ideia que o filme propõe, e que coloca a gente dentro mesmo desse universo, que faz essa discussão, como você mesmo falou, ética e moral, mas ao mesmo tempo filosófica sobre a ética e a moral. Né? Ou seja, é a perspectiva da filosofia analisando a ética e a moral. Sim, e isso eu achei muito legal no filme. Falem aí que eu já falei bastante. Eu achei a frase, mas ela dá spoilers. Então acho que não vale a pena, né? Eu isso que eu adoro da Ju, é uma jornalista nata mesmo, né? Já tô aí fazendo a caça. Eu particularmente gosto do filme, já tinha assistido antes, né? Mas não é dos meus favoritos do Kiarostami mesmo, como a gente falou antes. Sim. Eu prefiro outros filmes dele que são menos filosóficos e são mais sociais, mais preocupados mesmo com o contexto daquelas pessoas que vivem lá. Claro, também falamos de contexto. E como tem carro nos filmes dele, né? Tem, é verdade, né? Eu acho que isso faz parte da alimenta dele. Tanto dele quanto do Panahi, né? Sim. Que aparece no filme, por sinal. Ele aparece? Quem ele é? O Panahi é o assistente dele. Não, ele aparece só no final, né? Naquela quando tem aquela parte cena. mais metalinguística, né? Que chega do nada. Chega do nada. Não, mas então, tem uma história para aquilo lá, né? Que ele quando ele foi revelar o filme, ele perdeu o final do filme. A revelação. Ele perdeu o final do filme. E como tinha uma galera... Tanto é que você vê que tá em vídeo a gravação. Sim, é uma gravação. E depois ele passou para a película, mas ele perdeu. Então, mas a cena final do filme é aquilo que acontece ali. Mas ele realmente quis pôr, acabou virando uma metalinguagem, né? Enfim, desculpa. O Panahi aparece tanto nesse, quanto aparece também no Através das Oliveiras, que é uma obra-prima. Também, nossa. Né? Nossa, Através das Oliveiras é um filmaço. Mas o Gosto de Sereia seria assim, tipo, o meu quarto colocado nos filmes dele. Sendo que eu não vi tudo, né? Mas o Através das Oliveiras e o Onde Fica a Casa do Meu Amigo, por exemplo, são geniais. Eu gosto muito do Cópia Fiel também, eu acho que é mais... mas ele é bom, né? De modo geral, né? De modo geral, ele é muito sensível. Eu gosto dos diálogos dele, né? São muito bons. O Cópia Fiel tem uma coisa interessante que tem a ver com o Gosto de Cereja, que eu até cheguei a comentar com vocês em off aqui, quando a gente estava discutindo o que ia entrar, o que não ia, né? Que é essa questão de não dar muita certeza sobre o que de fato está acontecendo. Então, as pessoas que estão escutando a gente aqui agora devem estar percebendo que a gente está segurando muita informação. Mas é que a gente não está querendo dar nenhum tipo de spoiler. E tem um spoiler muito importante que já é revelado no início do filme, assim, na primeira meia hora. Eu acho que a gente precisa manter esse segredo para que as pessoas tenham a experiência completa sobre o filme. Mas como é que conecta isso com o Cópia Fiel, né? O Cópia Fiel, ele brinca muito com a nossa noção da realidade, com a nossa noção do que está de fato sendo retratado dentro do filme. Por isso que é Cópia Fiel até o nome do filme. E no Gosto de Cereja, esse jogo que ele faz no começo do filme, principalmente com a gente, é um jogo que é muito interessante, porque dependendo da nossa forma de pensar, ele não induz a gente a pensar uma determinada coisa. Mas dependendo da nossa forma de pensar, a gente vai pensar uma coisa específica, que seria a busca dele, sendo que é uma outra coisa. Sendo que vai ter gente que vai falar assim, não, eu já tinha sacado que era isso desde cara. Cada um vai pensar de uma forma, tá? Mas é um jogo que ele faz exatamente para questionar a representação da realidade. E é legal que assim, ele não gosta de trabalhar com atores, né? Ele gosta de trabalhar com não atores. Isso é uma característica dele.
Porque justamente isso encaixa com isso que o Hugo falou, né? Quando ele não quer uma representação no sentido interpretativo. De uma simulação, não é uma simulação. Ele quer uma realidade, ele quer uma sensação. Né? Mas essa realidade já é uma representação. Sim, é um recorte, mas ele quer trazer o máximo possível, sem essa ideia da interpretação, né, no filme. Tanto é que roteiro, enfim, tem uma história que ele fala que ele leu um roteiro e que aí, quando o ator foi fazer a cena com o roteiro que ele tinha feito ali e tal, aí ele não gostou, achou que aquilo estava horrível, né? Então aí ele acaba fazendo na hora. Enfim, ele tem esse improviso. Ele sabe que ele vai filmar, mas porém ele tem um improviso. O improviso não é essa palavra, mas eu acho que ele tem ali a coisa espontânea. Isso, eu tava pensando nessa palavra, uma espontaneidade mesmo. E tem uma coisa que talvez ajude nessa espontaneidade, porque na verdade nunca são os dois atores, né, contracenando, os dois personagens. Ele sempre tá sentado de um lado do carro, filmando o outro. Então pode ser que ele conduzisse o diálogo para um certo lugar que na hora ele achasse mais interessante. Eu não sei muito bem, mas é ele que senta com cada personagem, que não são eles realmente. Não, e vale a menção que quem montou foi ele. Quem montou o filme também foi ele. Então ele pode ter construído esse diálogo na ilha. Com certeza. Na ilha. O que eu achei interessante, que é um tema que eu gosto muito, né, essa ideia do questionamento filosófico, dentro das perspectivas, seja ela, como a Ju comentou, ética e moral, é o fato como as personagens no qual ele vai dando carona, né, digamos assim, tem ali uma perspectiva diferente, né, para cada um, né? Uma jovem, né, militar, digamos assim. Eu adoro o seminarista, Ricão. Ele é ótimo. Eu adoro ele. Então, o seminarista que representaria a questão da religião, né? E depois o taxidermista, sim. E cada um com idade, né? Justamente isso que eu ia falar. Você vê, tem uma linha cronológica. E o interessante é que no filme sempre há uma relação dele direta com essas personagens. É como se fosse ele ali, essas personagens. Porque ele fala, quando eu era jovem, eu fui do exército, né? Depois ele comenta de um período, digamos assim, sabático, enfim, não é essa palavra, mas é o que me veio na cabeça, dele em relação às questões religiosas. E ao mesmo tempo, essas pessoas, como elas lidam, justamente como a Ju levantou na questão ética, da relação daquilo que ele está pedindo para elas. Né? Como cada um vai tentar persuadir ou não ele. Né? Eu acho maravilhoso a hora que ele está com o seminarista, que ele fala o que ele quer que o seminarista fala, e aí o cara começa a tentar dar uns conselhos para ele. Ele vira pro cara e fala assim, olha, se eu estivesse procurando conselho religioso, não ia ser pro seminarista que eu ia estar perguntando. Bom, alguém mais velho, experiente. É bem rude da parte dele. De você, eu só quero que você faça tal coisa, tá? E se limite a isso. E é muito interessante isso, né? Essa perspectiva que ele dá para essa questão que ronda essa personagem principal, né? Sim. Eu achei muito bacana. É um filme que te causa sensações, né? A gente estava falando do Lynch, aqui são sensações diferentes, mas ele te faz sair do filme como se você tivesse passado mesmo por uma aula de filosofia. Então, esse é o ponto que eu ia falar, que parece uma aula, porque algumas das críticas que eu li, talvez eu concorde um pouco, apesar de ter gostado do filme, eu concordo com esse lado, que ele fala de um tema que mexe com o emocional muito forte, mexe, né, com sentimentos e valores e tudo, mas ele faz isso de uma forma meio racional, talvez um pouco demais, porque os próprios personagens não expressam muita emoção, né? Eles tentam dialogar, tentam negociar, mas nunca tem um momento de muito sentimento ali, né? É muito mais nas palavras, nos diálogos e tal. Então parece que
a gente entende o que ele quer dizer, mas eu não sei se a gente sente tanto assim, porque me parece que os personagens não sentem tanto assim. Acho que isso é um ponto um pouco negativo do filme. Existe uma frieza, né? Tem uma frieza, isso. Mas eu não vi dessa forma, até assim, eu digo pela minha experiência, porque ao decorrer do filme, são pessoas que não conhecem, né? São pessoas que estão tendo um primeiro contato. Sim. E como o tema é muito forte e é algo de complexo nessa questão, como você, se você pegasse carona com uma pessoa e ela levantasse essa questão para você? Sim, todo mundo fica desconfortável, né? Por isso que ele dá palavra a todo tipo de argumento. Então, se a gente pegar um menino novo, na flor da idade, que tem lá suas dificuldades e é do exército, né? Então, ou seja, ele é pragmático com as questões, né? Tanto é que ele fica afirmando o horário que ele tem que chegar. Ele lida com aquela situação, né? E é aí que é o jogo. E eu acho que o papel da personagem principal, que está com essa angústia ali para ser debatida, é justamente, eu acho que tem que ser racional, porque tem que ter um deslocamento, né? Para não criar juízo de valor. Senão, ele estaria optando um lado, digamos assim, para debater com aquela pessoa. E não é isso que ele quer. Ele não escolhe lados. E é isso que é interessante. Então, e aí quando pula para a segunda personagem, que é o seminarista, que representaria a ideia da religião, ele provoca o cara. Essa é a ideia, né? Essa ideia provocativa. E se a gente for ver a filosofia, se a gente seguir uma filosofia socrática, né, essa é a ideia, né, a provocação, não a resposta verdadeira. Não existe uma resposta verdadeira. A melhor resposta é a pergunta. Então, eu acho que isso faz com que as personagens mantenham esse distanciamento dele. Porém, quando ele encontra o último, que seria o mais experiente, se a gente olhar dentro da perspectiva filosófica, que seria o sábio, né, pela experiência do tempo de vida, faz com que é o único momento que faz ele... Tira uma reação dele. Tira uma reação dele. Né? Então isso passa a ser interessante, enfim. E depois de tudo isso que a gente falou, né, dá para entender um filme desse ganhar a Palma de Ouro, né? Porque olha a quantidade de discussão que ele suscita, Sim. né? É aquilo que a gente falou de Cannes, né? Que sempre né, pega coisas difíceis, coisas que geram discussão. Olha que legal agora. Você falou uma coisa legal lá no começo, Ju, que é um de cada nacionalidade. E se a gente for ver, os três filmes são completamente diferentes, né? Sim. Né? Se a gente for ver, né? E você vê como que é isso mesmo, né? Só afirmando que Cannes ele está sempre ele é um festival muito rico. Justamente. E é muito bom, né? Se você for olhar, ele está sempre buscando esse diferente, né? Pessoal, vamos partir para as nossas dicas. Henrique, quer começar aí com a sua dica? Bora lá, né? A minha dica, ela vai em cima do próprio diretor, que é um filme que gosto bastante, eu acho que conversa com o Coração Selvagem, não tanto pela estética, mas pela narrativa, que é o filme Cidade dos Sonhos. É um filme que inicialmente era para ser uma série, mas por motivos de produção a TV cancelou e tudo o que ele filmou, ele fez esse belíssimo filme, que é um filme que particularmente eu gosto bastante, porque me traz uma sensação melancólica e nostálgica muito interessante. E o filme, na realidade, é a história de uma jovem atriz que sonha com estrelato e ela vai para Los Angeles, Hollywood, para tentar a carreira de atriz, né, e ter sucesso. Só que nesse meio de caminho ela acaba evidenciando um acidente de carro, enfim, de uma outra mulher. Então fica um clima de suspense, né, de thriller ali.
mas ao mesmo tempo essa questão, né, sensorial que aborda o filme na narrativa, né, e que fica fazendo a gente sentir essa melancolia dessa personagem. É um filme muito bacana, tem uma cena em específico que eu gosto muito, onde elas estão no teatro, ela e essa amiga, e elas estão vendo uma apresentação, né? Aparece um sujeito desse tipo de circo, assim, faz uma apresentação, diz que vai começar uma apresentação, e entra uma mulher para cantar uma música que ela repete um refrão. É de uma sensação tão grande, enfim. É um filme legal, muito bom, mas é um David Lynch. Mas acho importante assistir. Eu gosto bastante. É o filme mais recente que está na lista dos 100 maiores filmes da história pela Sight and Sound. Mas eu não acho ele o melhor filme dele ainda, né? Mas eu acho que O Homem-Elefante é um filme, apesar de não ser a mesma narrativa, a mesma forma de filmar, mas... Eu diria que ele está no meu top 3, assim. Eu colocaria O Homem-Elefante e Estrada Perdida na frente. Fica aí, assistam, vai ser bom. Boa. Ju, e o seu? Sou eu agora? Vamos lá. A minha dica é um filme que eu amei, que ele concorreu a Palma de Ouro, mas não ganhou, perdeu pro Eu, Daniel Blake, que também é um filmaço, que é o Toni Erdmann, da Maren Ad, não sei, alemã, de 2016. E é um filme com uma sensibilidade muito diferente, né? Às vezes a gente vê uns filmes europeus e eles têm uma pegada diferente, um humor diferente, né? Tudo mais ácido e umas situações absurdas. E é isso que é o melhor do filme, é isso, porque ele fala de coisas reais, mas de um jeito bem absurdo. Então a história basicamente você tem uma mulher super bem sucedida, com cargo alto, cercada de homens, então ela tá, né, meio que brigando por aquele espaço, então ela leva o seu trabalho muito a sério, é super workaholic e tal. Só que ela não tem uma boa relação com o pai. Porque o pai dela é meio crianção, assim, é meio brincalhão demais, é meio sem noção, na verdade, né? Ele não tem um bom senso muito, né, pra sua imagem profissional isso não é muito legal. E eles acabam se afastando, e ele fica tentando se aproximar dela, tenta visitar, e ela sempre repele e tal, até que ele resolve um plano para se aproximar dela. Ele se faz passar por um coach, e se infiltra na empresa em que ela trabalha, se não me engano é o coach do chefe dela, enfim, é uma coisa bem próxima de onde ela tá trabalhando. E ele chama a atenção de todo mundo adora ele e tudo mais. E aí o filme fica nessa dela tentando manter a compostura, tentando, né, mostrar a sua seriedade como uma mulher profissional e tal, e ele sem levar nada disso a sério, ele sendo aquela figura e ele se infiltra como um personagem chamado Toni Erdmann, então não é ele mesmo, ninguém sabe que ele é pai dela, enfim, ele faz toda aquela palhaçada. Então é um filme assim que te deixa meio aflito, né, por ela, por esse cara que te dá uma vergonha alheia, aquela coisa, o cara todo malucão, mas é um filme ao mesmo tempo muito bonito sobre a relação de pai e filha, porque vai evoluindo, lógico, né, você vai refletindo sobre valores, sobre, né, as coisas que você abre mão, né, em nome do trabalho e tudo mais, e limites também. Então é um filme, assim, espetacular, e, além de tudo, dirigido por mulher. Enfim, pra mim, acho que foi o melhor filme do ano, assim, no ano que foi, eu lembro dele estar, assim, no mínimo nos meus top 3, assim, acho que foi. Enfim, fica a dica. Verei, eu não vi o filme, verei, adorei a história. Veja. E Ju, eu não sei se você sabe, mas eu vou te dar uma má notícia, né? Vão fazer o remake americano. Eu vi, mas eles anunciaram há tanto tempo que eu não sei se ele vai rolar, não. Não, parece que sim, mas claro, não será com o Jack Nicholson como era porque foi o que plano foi anunciado. Inicial. Chegaram mas a com a cogitar o Kristen Bill Wiig, Murray. né? Isso. Mas parece que a Paramount quer fazer. Olha, o Bill Murray se encaixaria. Acho que ele não ficaria mal no papel, não.
Mas tem que ser feito com cuidado, porque é isso, é um filme que ele tem uma sensibilidade muito diferente da americana. E é um filme longo, né, por Ju? isso. É 2 horas e 40 de não filme, lembro. né? Putz, nem lembro. Mas sei lá, eu tenho tanta passa ânsia de tão virar fácil. aquela comédia romântica. Então, esse é o pastelão. medo, porque ele é um filme ácido, ele é um filme provocativo, Então. e ele tem cenas que jamais vão fazer no filme americano. Assim. Então, Verei em vamos breve. aguardar. Eu também, adorei. Assistam, verei. depois me contem. Eu sei que tem pra aluguel na internet, mas agora eu não lembro exatamente onde, mas acho que era no Google Play. Eu não chequei isso. E sim, ele tem 2 horas e 42. É bem longão. Não tem problema não. Se é bom, é bom. Não, também não ligo. Exatamente. Eu não ligo. Minha vez. Como eu falei, eu ia falar do Homem de Mármore, mas já que a gente falou bastante dele no começo do episódio, abortei. Mas me inspirei aqui, não é concorrente de Cannes, mas me inspirei pela questão burocrática soviética para falar para vocês a respeito de um filme que eu particularmente adoro muito, acho um grande filme, é daqueles filmes escondidos que as pessoas não conhecem, foi até refilmado também, teve remake americano, mas o original é um filme também americano, chamado Cidadão X. É um filme dirigido pelo Chris Geromo. O Chris Geromo era originalmente diretor de fotografia, até ganhou o Oscar pelo Mississippi em Chamas como fotógrafo, mas ele dirigiu esse filme feito para televisão, mas com um elenco muito famoso, né? Com o Stephen Ray, que é um ator muito conhecido por ter feito aquele Traídos pelo Desejo, Nó na Garganta, Entrevista com o Vampiro, né? Um ator bem conhecido, mas também com Donald Sutherland, que também é um cara super famoso, né? O que é a história? É uma história verídica de um serial killer, assassino de jovens e crianças, que assola a União Soviética durante o regime soviético comunista, lá nos anos 70, se eu não me engano. A história é a investigação para encontrar esse cara. Eu já estou entregando de cara porque a gente sabe desde o começo quem é o cara, a gente vê ele fazendo as coisas, a gente vê tudo. O grande negócio do filme é a investigação. Por que a investigação é tão importante nesse filme? Porque a investigação emperra, porque a burocracia soviética não quer permitir eles dizerem na televisão que um serial killer está à solta na União Soviética. Lembrando até de palavras de um dos personagens, porque uma coisa como essa não acontece na União Soviética. Ah, nossa. Certo? E com falta de informação, as crianças continuam soltas nas cidades e à mercê desse cara que mata, seguramente, eu acho que são assim, 40 crianças. Nossa. É uma coisa assim absurda, né? E tanto que é só pesquisarem. Cidadão Chikatilo, que é o nome do cara. Informação importante. Tem um psicólogo, psiquiatra que vai conversar com o cara num determinado ponto, que é só o Max von Sydow, que fica assim 3 minutos no filme e rouba o filme inteiro pra ele. Olha, sugiro que a gente fazer um episódio Max von Sydow, viu? Porque adoraria. O cara é fabuloso. Adoraria. Seria legal, não? Eu poderia ter pegado pro episódio de hoje o Pele, o Conquistador, que é um filmaço com ele de 88, que ganhou Cannes. E, gente, assim... Não vi. Ele até concorreu pro Oscar de melhor ator por esse filme. Falado em sueco mesmo, concorreu a melhor ator. Não ganhou, né? Ganhou o Dustin Hoffman, mas ele arrebenta. Mas voltando, né? É um filme que assim coloca Donald Sutherland no papel de um militar soviético, né? O Stephen Ray, que é irlandês, no papel de um investigador soviético, né? Mas, apesar dessas apropriações de nacionalidades, o filme é de uma eficiência gritante.
gritante. Funciona muito bem. É filme feito para TV? É. Foi lançado em DVD. Eu nem lembro onde que eu vi o filme quando saiu, né, porque o filme é de 95. Mas é muito marcante. Tanto que eu tô falando dele aqui desse jeito, sendo que eu decidi agora durante a gravação, e eu não vejo o filme há anos. Mas eu lembro dele assim, muito firme na minha mente, porque é um grande filme mesmo. E é isso, gente. Eu acho que deu pra passar o recado, né? Citizen X. Ele é americano e o remake também, é isso. O remake é americano, né? Pelo que eu tô vendo aqui, porque o diretor é o Daniel Espinosa, mas o filme, olha só, é com Tom Hardy, Gary Oldman. Nossa. E o Vincent Cassel. Mas assim, mas é remake, né? É. Eu não sou muito fã de remake, assim, eu acho. O remake é de 2015, né? 20 anos depois. Recente, bem recente. E tem o mesmo nome? Nem vi. Não, o filme chama Crimes Ocultos. Então, pessoal, eu queria me despedir aqui dos meus companheiros. Foi de novo um episódio delicioso aqui pra gente poder botar a cabeça pra pensar em cinema, né? Queria agradecer a presença do Henrique Pires. Obrigado. Valeu, galerinha. Valeu, Hugo. Valeu, Ju. Mais uma vez aqui aprendendo com vocês. Obrigado. Valeu. E Juliana Varela, obrigado também. Obrigada a vocês. Obrigada a quem ouviu a gente até aqui. Não se esqueçam de falar com a gente lá no Instagram, comentar, dizer o que vocês acharam desse episódio. É isso aí, gente. Obrigado. Eu queria só dizer que quem fez a edição desse programa fui eu mesmo. E meu nome é Hugo Harris. Obrigado, tchau, abraço. Was on fire, no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you, and I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No,